Nós vamos estudar então a partir da pergunta percepção, sensação e sofrimento dos espíritos, 237. Nós já vimos várias dessas questões, não é? Na semana passada trabalhamos sobre a situação de os espíritos conhecerem o futuro, não é? 243. Foi essa ou não? Andréia, foi essa? Você estava aqui semana passada, não estava? Então. Hoje nós vamos para a pergunta 244. Acompanhe então no Livro dos Espíritos a questão que Kardec faz sob este número. Os espíritos veem a Deus, o que vocês acham? Cícera, os espíritos veem a Deus? Espera um pouquinho, vai chegar o microfone. Vai lá, Cícera. Só os espíritos puros. Os espíritos puros? É. Os espíritos puros, segundo ela, veem a Deus. É os mais evoluídos. Isso. Você se baseia nessa resposta em que argumento? Eu li. Você leu. Ótimo. E você leu a resposta que está aqui, é isso? Tá bem. Pergunta para o Henrique então, Alice. Faço da resposta dela a minha também, porque eu também li, né? Também para li. não ser pego de agora eu li. Estou gostando de ver, já encontramos 2 que leram. Até porque a resposta só tem 2 frases, né? Se também não lessem. E você, Lucas, leu também a resposta? Isso. O Lucas. Vai? Não, eu li. Ele leu. Li. Quem está com uma cara de que não leu nada foi o Rodolfo. Você leu, Rodolfo? Eu li. Então, é que só tem 2 frases. Até o Rodolfo leu hoje. Vamos então ver. Os espíritos veem a Deus? A resposta daqui é que sim, não é? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Certo? Aqui é fácil. Agora, quais são as características dos espíritos superiores? Cícera, você leu. Traz aqui para ela. Vai lá, Cícera. Características dos espíritos superiores. Os puros, né? Hã? Não, espíritos superiores. Espíritos puros é outra área, outro departamento. Bom, o que eu entendi são aqueles que não precisam reencarnar mais. São esses. Esses são os espíritos puros. Então, os espíritos superiores. Isso. Vai pensando aí que o Henrique vai dizer para nós agora, ele que já leu também, os espíritos superiores. Espíritos superiores são aqueles que já têm um certo conhecimento de encarnações, não chegam a ser puros, mas têm um bom entendimento a respeito das dores dos seres humanos, do que se passam, do que o ser humano encarnado ele passa. Qual que é a diferença deles para os espíritos sábios? Os espíritos sábios, eles são... Nossa, agora eu vou chutar. Os espíritos... Então não chuta não. Vamos lá, Rodolfo, você também leu, vai lá. Os espíritos superiores. Eles já atingiram um grau muito elevado em conhecimentos tecnológicos, científicos, filosóficos. Já passaram por muitas existências encarnatórias. E eles geralmente são... Eles encarnam justamente só para servir de guia e modelo para os outros espíritos que estão... De onde você tirou essa definição? No Livro dos Espíritos mesmo. Isso, eu sei. Acho que na pergunta, eu não lembro, nas perguntas anteriores. Sim. Não lembro qual. Está nas perguntas anteriores. Sim, no começo do livro. Lucas, você leu? Não. Você só leu a resposta? Só. E se contentou com o espírito superior, só? Não, eu tô lendo. Aí você chega na fronteira de admissão no paraíso, o espírito fala: os espíritos veem a Deus? Você responde: só os espíritos superiores. Aí o anjo diz assim: para completar a autorização para entrada, quem são os espíritos superiores? Descendo.
Eu só li essa resposta. Aí ele é magrelinho assim, mas olha o vozeirão que ele tem. Então, eu vou pro umbral, né? Eu já li essa resposta. Só li essa. Vou pro umbral. Estudar significa conectar. Estudar significa aprofundar. Significa querer aprender buscando as definições. Quando os espíritos falam espíritos superiores, quando o livro dos espíritos se refere a este termo, ele não está jogando assim, não, é que o cara é superior, ele é maior que todo mundo. Não é uma definição genérica, abstrata. Ele está se referindo a uma categoria. Esta categoria está definida lá atrás, na pergunta 111 do livro dos Espíritos. A pergunta 111 nos coloca quem são os espíritos superiores. Quando então uma resposta qualquer está dizendo que os espíritos superiores vêm a Deus, aí então nós podemos descobrir quem são eles. Diferentemente dos espíritos puros, que obviamente vêm a Deus, porque ainda são mais do que os superiores, os espíritos superiores são aqueles que o livro dos Espíritos define. Vamos ler? Juliana, lê para nós. A Alice vai levar o microfone. A minha tradução é diferente, não tem problema. É alemã, é russa? Não, é português. Pega o livro da Irene. Troca aí com ela um pouquinho, Irene. Segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noção mais juntas sobre as coisas justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-las. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade, ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para cumprirem missões de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Isso. Estes são os espíritos superiores a que se refere essa resposta. Eles podem ver o Criador e compreendê-lo. Certamente que, entendendo como uma natural ordem evolutiva, se os superiores aqui colocados têm essa capacidade, os puros, que são os que vêm logo depois, também a possuem. Jesus, quando estava entre nós, na condição de espírito superior, se referia a Deus de uma forma muito íntima. Eu e meu Pai somos um. Eu vou a meu Pai. A minha maior alegria não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Observamos nas palavras do Cristo uma intimidade respeitosa, nobre e uma subordinação por amor dele em relação ao Criador de todas as coisas. Naturalmente, porque nestas condições havia entre ambos este elan, esta ligação bastante próxima, em que um espírito superior pode encontrar-se com seu Pai pessoalmente. Quando vamos ao livro Nosso Lar,
encontramos André Luiz dizendo, depois de ter uma conversa com os seus instrutores, que nosso lar é composto, na sua administração, por um governador. E quantos ministros? Quantos ministros governam o nosso lar, juntamente com o governador? Quantos? Vamos facilitar. Quantos ministérios tem em nosso lar? Quantos ministérios? Se a pergunta no portal do paraíso fosse esse, quantos ministérios tem em nosso lar? Todo mundo perdido. 6 ministérios. Cada ministério tem quantos ministros? Quantos? 2. Eles falam assim, olha, mostra aí. Eu pergunto para eles, quantos ministros tem? Aí como que eles respondem? 2. Você não sabe se é 2, se é 12, se é 200, 2. Em cada ministério são 12 ministros. Multiplicado por 6, vamos lá, calculadora, contas, tabuadas, quanto dá? 12 vezes 6, 72 ministros. Então, um total de quanto? 70 e... Não, os governantes de nosso lar são... Eu acabei de dizer... um governador e mais 6 vezes 12 ministros. Quantos são no total? 73 dirigentes da comunidade Nosso Lar. E então André Luiz, curioso para saber, pô, esse povo aqui, cada ministro é um espírito avançado, um espírito bom, um espírito iluminado, um espírito que lidera em uma determinada área, aquele grupo. Ele pergunta, pô, esse pessoal aí está numa boa, né? Ele fala numa outra linguagem, mas vamos vulgarizar um pouco. Esse pessoalzão aí, esses 73, de vez em quando eles dão uma passeada lá perto de Jesus, né? Dão uma visitada do Senhor. Resposta, não. Daquelas 73 pessoas que dirigiam a cidade Nosso Lar, quantas já tinham visto Jesus cara a cara? Vamos lá, quantas? 1, 2, 3, 4, 73, quantas? 1. Quem acha que é uma, levanta a mão. Quem acha que é uma, levanta a mão. Isso. Quem é? Quem é? Não, estou falando com quem levantou a mão, que é uma pessoa só. Vamos lá. Quem é? Norlinda. É espírita veneranda. Sim, Silvio. A veneranda. Quem mais levantou a mão dizendo que é um só? Veneranda. Veneranda. Atrás. Veneranda. Quem mais? Mais alguém? Isso. Quem levantou dizendo que são 2? Levanta a mão. Quem falou que são 2? Vai lá. Você vai dormir aí escondida, Terezinha? O governador e ministra veneranda. O governador e a ministra veneranda? Aqui, ó. Ruberley. Andréia disse que é a mesma coisa. Ruberley. O governador e a ministra veneranda. O governador e a ministra veneranda. Alguém mais quer dar a opinião? Então, a dica do Gaspar dessa vez está certa. 2 dos 73 governantes da cidade Nosso Lar, só 2 tinham visto Jesus cara a cara, frente a frente. E olha, não era assim, não eram íntimos, não iam todo dia almoçar com Jesus no happy hour do fim da tarde, tomar um lanchinho, não. Já tinham encontrado o Senhor. Agora, a veneranda passa por uma situação bastante interessante na cidade. Ela foi a única que conseguiu o quê? Não entendi. Espera aí. Ricardo.
que ela conseguiu ver Jesus 2 vezes. Quem falou isso? Ué, que eu saiba, que eu lembro no livro era... Procura então. Se você tiver certo, nós vamos te dar um prêmio. Ixi, Mas se você tiver errado, paga uma você vai prenda. transportar todo o mantimento sozinho da casa do Vanderlei para cá na próxima distribuição. Tá bom. Tá bom. É que ele está fazendo ginástica para emagrecer, então ele está topando qualquer coisa. Mas o que aconteceu com a ministra Veneranda? Depois dessa inovação que o Ricardo fez no livro Nosso Lar? Que foi a única na coletividade que conquistou isto. O que foi? Quanto? Espera aí. Maior quantidade de bônus hora, eu não lembro a quantidade. Faz tempo que eu li. Faz tempo. Foi isso? Foi ou não foi? Uma medalha. Por quê? A Cícera está dizendo que ela ganhou uma medalha, enquanto a Alice está chegando, né? Eu estou traduzindo aqui. Vamos lá, Cícera. Ela ganhou um prêmio porque ela trabalhou acho que mais de, vou chutar, umas 1000 horas sem descanso, e sem reclamar e sem nada. Então ela ganhou uma medalha porque trabalhou 1000 horas. Ok. Nós vamos encontrar uma homenagem à ministra Veneranda por ter sido a única em Nosso Lar que trabalhou 1 milhão de horas, conquistando então 1 milhão de bônus hora de serviço, de dedicação ao seu semelhante. E ela recebe um troféu que ela não aceita e ela entrega à comunidade Nosso Lar. Por uma vez ela encontrou Jesus, pelo que consta no livro. A próxima vai ter que trabalhar mais 1 milhão para chegar na segunda vez. Mas 1 milhão de bônus hora, faça a conta. Um dia tem 24, multiplica por 30, multiplica por 12, mais ou menos 114 anos. 114 anos sem descanso. Se ela trabalhasse 24 horas sem parar. Então, ela se fez merecedora pela dedicação a que se entregou em favor do semelhante. E o outro é o governador, que era quem mais trabalhava. Já era governador na cidade há aproximadamente 116 anos, quando o livro foi escrito. E você está pedindo democracia, né? Você que está aqui, tem eleição, queremos eleger, e aí a gente só elege tranqueira, não é? A gente, quanto mais vota, nós nunca votamos tanto na vida e nunca elegemos tanto lixo, em termos de idealismo, em termos de seriedade. É óbvio que não pode ser assim no plano espiritual, onde o que vale é a capacidade, é o discernimento e é a elevação para assumir determinados postos de trabalho. Ele está lá e o governador da cidade, nos explica André Luiz, recebe a mesma coisa que o faxineiro, que a professora. Aliás, ele ganha menos do que a professora em Nosso Lar. Qualquer trabalhador comum em Nosso Lar, pela hora de trabalho, ganha 1 bônus hora. Sabe quanto ganha o governador? 1 bônus hora por hora de trabalho. Só isso. A pessoa que trabalha cuidando de problemas mais sérios, como espíritos com disfunções, espíritos que exijam uma dedicação a mais, recebem bônus hora dobrado pela hora de trabalho. Algumas tarefas, como por exemplo a de educar crianças, a de ser tutor ou tutora, é remunerada com o triplo ou o quádruplo pelo sacrifício que exige. Mas o governador ganha 1 bônus hora por hora trabalhada. E conta-nos
a própria ministra veneranda que ele é o que exige que todo mundo descanse, mas ele nunca para de trabalhar. Mas ainda assim, vejam só, eles não viram a Deus, ainda não são espíritos superiores. Conseguiram chegar a Jesus por força deste empenho, dessa tarefa que realizam, mas não tem a intimidade de: ô Jesus, eu vou passar aí esse fim de semana para a gente bater um lero, tá bom? A gente põe o papo em dia. Não tem. Tem coisas ainda a desenvolver e a melhorar. Então nós vamos começando a ter uma noção da diferença evolutiva. Quanto ainda nós estamos longe dessas realidades. Agora, esta hierarquia que nós temos aqui, essa escala que vai da pergunta 100 em diante, é bom que nós sempre tenhamos em mente, sempre leiamos, porque nós poderemos definir nossos defeitos, nossas fragilidades, nossos problemas baseado neste padrão, neste parâmetro, nesta comparação. Nós temos lá os espíritos inferiores. São 5 classes desta ordem. A ordem dos espíritos inferiores. Depois temos os bons espíritos. Temos mais 4 classes da segunda ordem dos bons espíritos. E cada ordem tem uma definição clara das características básicas dos espíritos que fazem parte dela. Você quer saber mais ou menos em que nível você se encontra? Leia e avalie-se. Ao invés de você ficar achando que você é bonzinho porque deu umas migalhas no semáforo, ou porque você deu uma cesta básica depois de ter tirado meio quilo de arroz, café, os docinhos, porque isso você quis para você, e assim você vai para o paraíso, observe quais são os critérios que os espíritos utilizam para nos educar a respeito de qual é o nível espiritual daqueles que gostam de determinadas coisas e quando é que nós melhoramos. A partir da pergunta 100, nós temos a escala espírita que nos ensina sobre isso. Então, nós já vimos que os espíritos superiores veem a Deus, não é? E os espíritos puros, obviamente, não apenas veem a Deus, eles estão no seio de Deus. Está lá na resposta da pergunta 112 e 113 do mesmo livro. 113, espíritos puros, aquele que a Cícera tinha falado. Classe única, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma das perfeições que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Eles não apenas veem a Deus, eles estão, vamos dizer assim, inseridos nesse conceito. Desfrutam, estão no seio divino. Bem, vamos então seguir na pergunta 244, para aquela que vem logo a seguir. E depois que nós tratarmos, ou antes de fazer isso, eu gostaria de saber se a respeito dessa primeira fase, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Vamos lá? Henrique, espera um minutinho só que a Alice vai chegar. André, como funciona a hierarquia? Automaticamente se passa, por exemplo, 1, 2, 3, 4, tem que necessariamente ir galgando essa... Como é a graduação nesse... Bem, essa alteração de um nível para outro, certamente que não está definida de forma perfeitamente clara, porque é algo muito complicado ainda para a gente entender. Mas na medida em que você vai se desmaterializando suas preocupações, seus desejos, você vai se tornando mais leve espiritualmente, mais preparado para atingir um padrão vibratório cuja sintonia exige certos desapegos, e então você passa a fazer parte daquele outro grupo que naturalmente é diferente do anterior que você estava, por causa dessas coisas que você conseguiu se despojar. E assim, nível após nível, a evolução naqueles ensinos que Jesus nos coloca, os parâmetros de valores, de virtudes, vai possibilitando que nós vamos nos desbastando, vamos nos purificando das imperfeições, dos apegos, para chegarmos a um nível melhor. Agora, o importante lembrar é o seguinte:
Nós temos aqui uma visão simplista de 10 níveis que os Espíritos apresentam. 10. Aliás, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, não eram 10, eram 9. Depois, com o passar dos anos, ele incorpora a esta sequência o 10º nível. Mas isto não significa que são só estes 10. Estes 10 foram apresentados em 1857 para que nós entendêssemos que existem patamares uns sobre os outros na escala evolutiva. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que na medida que nós formos melhorando em termos de aprendizado, de compreensão, quando chegar o momento adequado, os Espíritos estarão ofertando para nós explicações mais detalhadas a respeito desse processo. Porque isso não é o essencial, isso não é importante. O importante é você saber que você é capaz de deixar a escala anterior e galgar a escala seguinte. E a diferença grosseira entre elas é, se você vai lá na pergunta 100, na pergunta 101, 102, 103, você vê quais são as características dos espíritos da terceira ordem, que estão entre os espíritos imperfeitos, os espíritos levianos, ou melhor, os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros, os espíritos batedores e perturbadores. São 5 classes. Observando a nossa característica básica, nós poderemos nos inserir nesta ou naquela outra. E a definição que vem na pergunta 101, características gerais, também é um grande resumo dos espíritos que estão inseridos nestes 5 grupos. Depois vem, na pergunta 107, os bons espíritos, características gerais. Será que nós já estamos entre os bons espíritos? Precisamos ver se temos essas características. Talvez como benevolentes, ou como espíritos sábios, ou espíritos superiores, espíritos de sabedoria. Vamos então avaliando isso. E é nessa medida, Henrique, que os espíritos nos explicam que nós vamos galgando estas etapas. Mas os detalhes, a sintonia fina desse processo, os espíritos não se deram ao trabalho, porque é uma coisa ainda bastante... não que não seja bom saber, mas que para detalhar isto, não adiantaria nada dizer que existe uma subclasse entre a classe X e a classe Y, que é para estes tais espíritos que têm o dente torto, né? Para você sair de uma tem que endireitar o dente, que são detalhes que não mudam em nada, e que nós vamos descobrindo na medida em que vamos fazendo o que devemos fazer, tá bom? Mais alguma pergunta sobre essa primeira etapa da pergunta 244? Alguma dúvida? Vamos então para a pergunta logo a seguir, inserida no contexto da 244. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Isso é muito comum. Nas reuniões mediúnicas, nas reuniões em que os espíritos se comunicam, porque estão sendo orientados, ou estão dizendo porque estão atacando alguém, alguns vêm dizer que ele não pode falar tal coisa, ele não pode fazer tal coisa, porque Deus não o autoriza. Ou que ele está fazendo o que ele quer fazer porque Deus permite. Então, se só os espíritos superiores e os espíritos puros vêm a Deus, como é que o espírito inferior pode dizer que Deus é que deixou? Porque essa é uma linguagem que eles usam. Como será? Será que eles enxergam Deus também e ninguém contou para nós? Seu filho vai te procurar e falar: pai, eu tenho uma discussão na escola, você deixa eu ir? Aí o pai fala assim: já pediu para sua mãe? Não, ela deixou. Mas você pediu para ela? Não, ela fez uma cara assim de quem vai deixar.
Então, na verdade, ele não sabe se a mãe deixou, se o pai deixou, se ele está chutando, ele está querendo primeiro conseguir uma aquiescência de alguém para depois chegar no outro e falar assim: o pai já deixou. Como você não vai deixar? Então, estas são coisas que nós encontramos no nosso dia a dia, não é? Na forma de criar filhos, e que às vezes se utiliza de uma meia palavra ou de uma ilação, uma suposição, para a gente poder afirmar certas coisas sem de verdade termos a certeza. Então, os espíritos inferiores às vezes usam essas falas. Mas será que eles viram Deus mesmo ou não? Hein, Elaine? Vai lá, Elaine. Eles intuem. Intuem o quê? Uma sensação, um sentimento. Exemplo clássico. Hoje eu estava trabalhando e eu ia navegar na internet para coisas inúteis. Aí algo disse assim: tem certeza? Aí eu falei assim: né, tem certeza? Eu não vi, mas eu senti que eu não deveria ter feito aquilo. Então, quer dizer, acho que fez? Pior que eu fiz. Obrigado pela sua honestidade. Eu fiz, mas eu fui alertada. Então, esse é um caso interessante. Vamos lá, pergunta 485 do Livro dos Espíritos. E depois, já vamos, não para 485, para a 491. 491. Logo depois. Lê aí, Elaine, 491. A Elaine vai ler para nós a pergunta. Qual é a missão do espírito protetor? Resposta também? A de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Agora lê a pergunta 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Resposta: ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer, a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir sendo, então o homem que fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Então, o que você está dizendo que aconteceu com você, muito provavelmente, é a ação de um espírito protetor, daquele que está te acompanhando, te encaminhando, como um pai, te dando um bom conselho, te dando uma sugestão, uma intuição positiva. Mas não tirando de nós a capacidade de aceitar ou não este conselho. E quando a gente não aceita, e geralmente a gente não aceita, não é só ela não, somos todos nós, ele fica lá. Só por causa disso ele vai deixar a Elaine sem proteção? Não. Por quê? Porque se você ler mais um pouco a missão que esses espíritos realizam, vocês vão entender que se o espírito encarnado, a quem ele protege, não o escuta, e ele então se afasta, ele, naturalmente ele vai sofrer, porque o encarnado vai sofrer, mas ele vai, porque já é um espírito melhor do que o encarnado, entender que a dor que o encarnado vai produzir para ele mesmo é uma forma de aprendizado também. Então, esta é uma condição própria destes espíritos que nos ajudam, sempre procurando nos levar para um caminho positivo.
ou ocupar o nosso tempo com boas preocupações, ou nos intuir para fazermos coisas edificantes. Sempre. Agora a gente se liga com quem a gente quiser, e eles respeitam isto, apesar de lastimarem nossas escolhas, e saberem que a gente às vezes vai sofrer por gosto, quando poderia evitar, certo? Então, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como é que ele sabe que a ordem vem de Deus? Ele não sabe, mas tem alguma coisa muito, muito forte por detrás daquilo, daquela sensação. Algumas entidades que se comunicam na reunião mediúnica, tão endurecidas, tão endurecidas, tão endurecidas. Às vezes você pede para ela falar em nome de Deus, falar o nome de Deus. Ela xinga todo mundo, ela fala mal de todo mundo, ela blasfema contra tudo. Mas muitas delas não têm coragem de falar isto no nome de Deus. Alguma força muito grande as impede. Existem alguns que são galhofeiros ao extremo, que até tiram sarro, até fazem galhofa, fazem brincadeiras, mas não é a maioria. A maioria sente o impacto. Como sentem também quando você pergunta se ela é tão poderosa, quem foi que a criou? Se foi ela mesma que se criou. Ninguém te derruba, ninguém é capaz de fazer você retroceder. Então foi você mesmo que criou você próprio? E se é um espírito que você coloca para ele raciocinar, porque esses espíritos gostam de se dizer muito racionais, muito inteligentes, então raciocine. Não existe nenhuma força superior? Então quem foi que criou você? Foi você mesmo? Porque nesse momento ele tem que reconhecer ou que foi ele que se criou, e obviamente não foi, porque ele sabe disso, ou que alguma força existe acima dele, coisa que ele não gosta de admitir, ainda mais para quem está conversando com ele. Então existe essa atmosfera que coloca o indivíduo numa condição de depender de algo superior a ele. E é exatamente o que nós temos aqui na resposta da pergunta 244A. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil do que a tua, eles podem melhor receber as advertências divinas. Cada vez que a gente vai fazer uma coisa que não deve, a gente sabe. Até porque aquele que chamou você para fazer o que não deve falou para você: mas não conta para ninguém. Vamos fazer esse negócio, mas sua mãe não pode saber. Seu pai não pode saber. Ora, que coisa boa é esta que alguém te chama para fazer e que você não pode contar para aquele que mais te ama, que é seu pai e sua mãe, que estão sempre te orientando no bom caminho. Todas as vezes então que alguém vier pedir para você fazer alguma coisa, mas sem que ninguém saiba, saiba que provavelmente essa coisa não é boa. E o que ele vai pretender fazer ou vai te propor não é decente. Porque se for decente, se for bom, ele vai ser o primeiro a dizer: vai, olha, pode contar para o seu pai e para sua mãe, pede para eles autorização.
Ou então o cara vem pedir para você, vamos fazer tal coisa, vamos em tal lugar. Olha, eu até vou, mas você tem que pedir para o meu pai e para minha mãe, você tem que falar com eles para eles deixarem. Então não vou, não. Porque aí você tem que dizer, pai vai querer saber onde você vai, com quem você vai, o que vai fazer, quando volta, né? E aí, o que era clandestino tem que ser declarado, então não é bom. Por isso é que, do mesmo modo que nós sabemos quando vamos fazer uma coisa errada, quando vamos contar uma mentira, quando vamos dizer uma inverdade em relação a uma pessoa, quando vamos fazer uma fofoca, os espíritos também sabem. Só que nós temos esse recurso que a Elaine nos fez a alegria de lembrar, que a gente sente e a gente, bota aí no cofre e fica quieto, aí que eu vou fazer. Só que os espíritos, eles estão, por falta do corpo, muito mais vulneráveis à ação mental, à ação vibratória dos ambientes. E é isto que muitas vezes os impede de realizar certas coisas ou de falar certas coisas, porque eles sentem uma pressão, eles sentem que aquilo não é correto. E eles, menos do que nós que somos arrojados, eles procuram muitas vezes não se exporem dessa maneira que a gente gosta de se expor, certo? Perguntas? Dúvidas? Uma dúvida. À medida que a gente vai, vamos falar assim, no caso, a gente está aqui estudando, isso vai se tornando mais claro para a gente? Por exemplo, hoje eu percebo com mais clareza. Mas eu lembro que antigamente, né, uns anos atrás, era mais ou menos quando você fala com criança. Fala e é pior ainda, né? Tapa os ouvidos, tapa tudo. Mas hoje você consegue perceber isso com mais clareza. Essas coisas é devido a estudar, a conhecer um pouco mais, porque aí também piora, porque você se sente mais responsável ainda. Essa sensação, ela ocorre, Elaine, na medida em que nós vamos amadurecendo. Nós vamos amadurecendo. E às vezes precisamos tomar algumas cacetadas da vida por aquilo que nós escolhemos, desrespeitando as intuições, para que a gente veja que não valeu a pena. Então, na medida em que nós vamos passando por essas experiências, e elas vão se revelando para nós verdadeiras, você vai começando a entender melhor o funcionamento da estrutura vibratória, de como os espíritos estão conosco. Boa parte dos encarnados não faz nem ideia de que ele tem um espírito protetor. Já ouviu dizer, a vovó fala sempre disso, mas que a vovó veta caduca, só ela que acredita nesses negócios. Aliás, eu quero esse espírito protetor longe de mim, porque eu faço cada coisa que se ele for ver o que eu faço, ele vai ficar com vergonha. Então, a maioria não sabe, a maioria não dá valor a essas leis, a esses fenômenos. Só quando começa a doer, quando começa a acontecer coisas inexplicáveis, é que de verdade ela começa a pensar, puxa, mas se eu tivesse feito, se eu tivesse ouvido, não é? Quem aqui já teve esse pensamento, por que eu não ouvi a minha voz interior? Levanta a mão. Toda hora. Você está surda, Norlinda? Se a voz interior fala sempre, por que toda hora a gente não escuta? Então, quando a gente tem essa experiência, vocês já sabem identificar, quando nós tivermos de novo uma situação de decisão, de tentação, de fragilidade, nós estaremos melhor preparados para resistir. Mas é sempre essa luta entre nossa tendência inferior e a ação amiga dos espíritos que nos querem ver mais fortes para resistir a elas. Quando você está consciente que existe essa luta, Elaine, você começa a melhorar. Porque enquanto nós não estamos conscientes disso, nós vamos nos deixando levar na ventania. Nós vamos deixando que a vida nos conduza, achando que é assim mesmo com todo mundo. Então a gente passa por apuros e não aprende com eles. E eles tendem a piorar cada vez mais, ficar cada vez piores, para que a gente um dia amadureça, um dia acorde. Mas essa noção que você está dizendo, ela é excelente, porque
mesmo que você depois diga, puxa vida, olha, eu me arrependi de ter feito. Na próxima vez, quando ele se estiver lá e estiver te intuindo, você fala, hoje eu vou te obedecer, hoje eu não vou fazer. Norlinda. André, isso acontece, às vezes a gente acaba de cair naquele erro e em seguida a gente fica tão assim, se sente muito mal, mas muito mal mesmo, sabe? Mas a gente nunca aprende muito, né? Por que a gente ainda, né, é tão difícil, eu acho assim, que é tão difícil dar os passos assim certeiros, né? Não, a gente pode errar, o erro faz parte do crescimento, faz parte, mas nós precisamos começar a refletir do porquê que nós repetimos o mesmo erro e por que nós ainda temos aquela fragilidade. E então, ao invés de a gente ficar com o arrependimento, porque olha como a gente funciona, a gente tem a tentação, tem a fraqueza. Por causa da fraqueza, a gente cede à tentação, desfruta da tentação e depois que passa o prazer, a gente se arrepende. Se arrepende e se sente culpado. E aí jura por Deus e Nossa Senhora e todos os santos que nunca mais vamos fazer aquilo. Isso dura 15 minutos, enquanto aquela sensação de saciedade está te envolvendo. Mas passou aquilo, basta aparecer a tentação de novo passando por ali. Ai, Deus, Nossa Senhora, estão tão ocupados, nem se lembram do que eu falei. Agora, você sabe o que você tem, onde está a sua fraqueza, e quando você tem essa consciência, você então começa a fugir da tentação, ao invés de buscá-la. Você não procura mais o caminho, porque você sabe, você tem receio de que se aproximar muito do fogo, você acaba queimado. Então você não vai onde tem a festa de São João, você não vai na lareira, você não vai ser cozinheira, porque você está sempre perto do fogo. E é isso que as pessoas não gostam de fazer. Elas não gostam de se conter, se refrear, porque aquilo é prazeroso, aquele vinco no seu caráter, no seu padrão de gosto já está definido e parece bom. Daí então ela está sempre procurando uma desculpa para voltar a fazer aquilo. E às vezes só a doença nos faz pensar. Só a doença, a decepção, um trauma, uma tragédia nos faz realmente acordar para que nós não tivéssemos sido tão condescendentes conosco mesmo. Então, é uma disciplina do Espírito, essa fortaleza, essa determinação. A maior parte de nós na humanidade está doente, e essa doença não encontra remédio na farmácia, nem no hospital, nem no médico. Nós estamos doentes da vontade. Nossa vontade está frouxa, está enferma, está inflamada. Então, quando é interessante a gente tem vontade, quando não é mais interessante a gente não tem vontade. O dia que nós tratarmos da doença da vontade, muitas dessas coisas não acontecem mais com a gente. Desde que você saiba o que você quer, o que você projeta para você e como fazer para chegar, você estará empenhada com a sua vontade ao objetivo ser atingido, ao invés de ficar brincando com passatempos, que são aqueles que a vida coloca para a gente se distrair. Passatempos, nós brincamos com passatempos como se os passatempos fossem o objetivo da vida, e não são. Só vamos perceber isso 20, 30, 50 anos, quando a velhice chega aí, você se dá conta, puxa, eu tinha que ter feito tal coisa. E o que você fez? Fiquei lá brincando no joguinho, no videogame. No livro que Humberto de Campos escreveu, juntamente com o Espírito Públio, Da Terra para o Céu, os 2 primeiros capítulos tratam do tempo. Tempo é riqueza, escrito pelo Espírito Públio, e o segundo, logo a seguir, o capítulo 2, no Tribunal do Relógio, em que Humberto de Campos conta uma história sobre exatamente esta questão. O tempo, quanto nós jogamos fora ao longo da vida e quanto dele nós utilizamos para fazer alguma coisa de bom que depois vai nos defender na hora do tribunal.
Então, eu sempre recomendo isto, esta leitura deste conto, àqueles que estão meditando no valor do tempo, no exercício da vontade. Tá bom? Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Vamos seguir então com a questão que vem logo a seguir. Depois que nós vimos que o espírito inferior não sente, quem que é o espírito inferior? Rui? Não, senhor. Quem é o espírito inferior? Os espíritos inferiores são espíritos ainda que não alcançaram a evolução ou desenvolvimento espiritual. Está lá na pergunta número 101 do Livro dos Espíritos. Ele está aqui falando dos espíritos, o espírito inferior. É uma categoria. A categoria está lá na pergunta 101. Terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Esta condição de espíritos inferiores a que ele se refere está qualificada aqui. Então, estes que são ainda débeis, eles passam por essa situação a que se refere a pergunta 244A. Então agora, já que esses espíritos inferiores não sabem que a ordem foi transmitida pessoalmente por Deus, mas eles acham que alguma força muito grande está ali em cima, Kardec pergunta: essa ordem que eles intuem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Porque naturalmente ao tempo de Kardec havia aquela coisa da Igreja Católica falando que, né, que Deus mandou, Deus disse, Deus mandou um raio na sua cabeça porque você olhou para a perna da vizinha. Deus se incomodou porque você contou uma mentira. Se esses fossem os motivos para Deus mandar um raio na cabeça de alguém, estava todo mundo churrasquinho. Não é? Ó, na cabeça do Rodolfo, passou raspando lá, ó, o raio. Ó, fez uma limpa no cocuruto dele, ó. Então, na época, era essa noção de que Deus intervinha, Deus fazia, Deus falava, Deus se metia no nosso arroz com feijão. Era muito comum. Daí ele faz essa pergunta: ora, essa ordem é transmitida diretamente por Deus ou vem por intermédio de outros espíritos? É uma pergunta que para nós hoje talvez já não tenha tanto sentido, porque nós entendemos a divindade como uma outra coisa. Mas quando na época a pergunta foi lançada, a noção que as pessoas tinham de Deus era totalmente diferente daquela que a gente tem hoje. Por isso que ele faz essa pergunta, para que aqueles leitores de 150 anos atrás começassem a se defrontar com a diferença entre conceitos, o que eles tinham e aqueles que agora estavam sendo colocados para eles. Vamos ver então qual é a resposta. Essa ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Resposta: ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com Ele é preciso ser digno. Vejam só. Para comunicar-se com Deus é preciso ser digno. Não está dizendo aqui que é preciso ser puro, está? Então a ligação do filho com o pai não pode ser uma ligação gaiata, uma ligação dessas fuleiras, como a gente tem nessas nossas relações superficiais. Não necessita ser pura, porque se nós só conseguíssemos falar com o pai quando fôssemos puros, estávamos danados. Mas ela tem que ser digna. A pessoa, a alma. Há uma definição muito bonita que é dada por um irmão de Porto Rico, Dom Silvestre Falgas Ayala, já desencarnado há muitas décadas, um dos primeiros espíritas
em Porto Rico, quando o espiritismo, naquela época, era proibido por lei, e eram perseguidos os espíritas. E então, para a comunidade que ele liderava, ele que era um sapateiro pobre, ele costumava dizer: para falar com Deus é preciso ter vergonha. Vergonha. E essa vergonha não é a vergonha de você estar sujo, estar mal vestido. Para falar com Deus, você tem que ter noção de quem você é. Como se de repente o imperador da sua nação te convocasse ao palácio para falar com ele. E então você chega lá, sabendo que vai ter que ir, procura naturalmente tomar um banho, mesmo sendo pobre, vestir a roupa menos suja, menos rota que você tem. E ao chegar lá, diante do rei, você, naturalmente, talvez nem tenha coragem de olhar para ele, por respeito. Então, quando os Espíritos nos dizem que para conversar com Deus é preciso ser digno, eles nos estão orientando como nós devemos fazer todos os dias a nossa oração, como devemos ter essa ligação com o Pai. Se é digno, se é uma conduta digna, nós resolvermos fazer a nossa prece nos últimos estertores da lucidez diária, mal acomodados e rezando por um desencargo de consciência, como se fosse a última moeda que a gente joga para quem nos está esperando durante todo o dia, e achamos que Deus tem que ficar contente com a nossa reza de 30 segundos. Mas quando a gente está com dor, quando a gente está com problema, aí a gente reza bastante. Para conversar com Deus é preciso ser digno, é preciso ter vergonha. E quando a gente entende o que significa isso, sabe uma coisa que acontece? A gente começa a amolar menos o Pai. A gente começa a não dar tanto trabalho. Porque se você, para falar com o Criador, você precisa ser digno. Não é Ele que exige isso, mas nós, para irmos ao Rei, teremos vergonha de chegar ao Rei enlameados, sujos, mal cheirosos. Não, hoje eu não estou preparado. As mulheres têm muito disso, né? Ai não, não vou sair da fotografia não, porque hoje eu estou feia. Tira essa foto daí que eu não vou sair hoje na fotografia. Meu cabelo está ruim, eu não lavei, não fiz a chapinha, estou parecendo uma ursa do cabelo duro, né? Então, para sair na foto e para conversar com Deus, por que a gente não tem este cuidado? Então, se você sabe que todo dia você vai conversar com o homem, você procura ter uma vida que não se improvisa. De manhã você não trata mal as pessoas, você procura ser bom com todos, você faz coisas boas, você pensa coisas boas, você começa a diminuir todo o grau de putridez do nosso sentimento, do nosso comportamento. Porque no fim do dia você vai falar com o Pai, é preciso ser digno. Como nós podemos encarar uma conversa desta, pedir alguma coisa para o médico divino, quando nós produzimos a doença por nosso descaso? Como? O senhor dá um jeitinho de me melhorar porque eu estou passando mal. É preciso ter vergonha. Quem produziu isso para você? Não foram as suas biritas, não foi o seu garfo repleto, não foi a sua gula, não foi o seu excesso?
Então, ao invés de você chegar lá e, com a cara lavada, com a cara de pau, querer uma entrevista com o dono do palácio, como se o dono do palácio tivesse a obrigação de te resolver o problema, você pelo menos apresenta a ele autenticamente. Senhor, olha, eu fiz tudo que eu não devia, eu não presto mesmo, comi demais, bebi demais, na minha fraqueza eu não fui capaz de me conter, e eu estou aqui porque você é o meu Pai, e eu sei que esse não é um problema seu, é um problema meu, mas eu vim te pedir que você me dê força para eu não fazer mais essas coisas. Estou cansado de não seguir os seus conselhos. É preciso ter vergonha para falar com Deus. É preciso ser digno. Então, esta dignidade que a resposta dessa questão nos apresenta, tem esta nuance, tem estes limites e estes contornos. A ordem que os espíritos inferiores escutam não vem diretamente de Deus, porque para conversar com Deus é preciso ser digno. Deus lhes transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. Então, aos níveis inferiores, onde estão os espíritos inferiores como nós, chegam as determinações celestes, pela mão, pela voz, pelos exemplos generosos de almas que se sacrificam para nos trazer seus ensinos, que nos envolvem com esta grande teia, esta grande corrente, com elos que prendem o mais inferior ao mais superior, e cada um deles arrasta consigo a luz do que está antes dele, para levá-la à escuridão daquele que está depois. Ele é esta ponte, não importa qual o nível evolutivo. É assim, a ordem de Deus chega a todas as partes, pelas mãos, pelas exortações, pelos conselhos, pela vivência daqueles que estão neste grande processo de multiplicar o amor do Pai para não deixar ninguém sem se sentir amado. Por isso é que nós temos nas instituições religiosas trabalhadores do mundo invisível em maior quantidade do que aqueles que estão encarnados. Por isso que enquanto nós estamos aqui sentados e enquanto você nos assiste aí na sua casa, na TV Alvorada Espírita, espíritos amigos também estão vendo você, estão visitando os nossos lares, estão indo junto daqueles que nós amamos, que a gente gostaria tanto que eles também aprendessem certas coisas, e os estão envolvendo, estão trazendo espíritos necessitados para facilitar o entendimento em família, para tirar as pressões magnéticas, as pressões psíquicas que nós mesmos nos sintonizamos com elas e levamos o lixo para dentro de casa. Então, eles estão fazendo isso para que nós sintamos que o universo é feito com base nessa matriz, na matriz do serviço fraterno, naquele que a gente não sabe quem foi, mas alguém foi, que como o Papai Noel entra em casa, deixa o presente, ninguém vê, mas você sabe que ele foi, porque ele deixou alguma coisa para você. E que coisa linda é essa noção, não é? Em que o bem faz o bem e ninguém sabe quem fez. Só digno mesmo de Deus uma ideia dessa natureza. Ok, então 244, nós pudemos terminar essa questão e agora perguntamos se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta sobre estas visões que o livro dos Espíritos nos apresenta. Alice?
André. Oi. Um pouco longa essa explicação que você deu, mas tentar colocar. Considerando que o livro é escrito e trazia uma explicação mais pontual, conjectural, né, daquela época vivida, e considerando também que eu acho que a gente compreende mais a presença dos espíritos amigos na nossa vida, e também quando nos tornamos mais conscientes do livre-arbítrio, nós sabemos que assim, mais precisamos de Deus, mas menos precisamos falar às vezes, porque a nossa consciência é o nosso maior juiz, né? Sim. E por outro lado, me parece o seguinte, não é um pouco conflituoso essa impossibilidade de ver, de falar, de tocar Deus, quando Deus, hoje eu percebo pela religião e até pela explicação que o Espiritismo nos permite, porque o Espiritismo explica a fé, enquanto outras doutrinas às vezes procura muito mais o rito. Deus ser mais humano, mais próximo, como filhos de Deus que somos, assim, ou eu entendo errado que essa hierarquização ela se dá assim de um fato mais conjectural da época e mais humano nosso, assim, não é mais humano, eu não diria isso, esse termo está sendo colocado errado. Eu diria assim, Deus é mais próximo, né? Antes o Deus era muito guerreiro, ele era senhor da guerra, ele tinha nação, ele protegia, a nação não ia bem, então os judeus, né, acreditavam que a nação tinha que ser forte e guerreira. Então essa dualidade, né, que mostra Cristo, assim, pela humildade, pela proximidade, ele vem, toca os feridos, os doentes, os mortos, ele abraça, né? Não foge um pouco essa contradição que ou é conjectural? Isso que eu queria dizer. Jesus é mais próximo, abraça mais, independente, e Deus tão elevado que ninguém pode vê-lo. Eu entendo o que você está citando, e isso naturalmente é uma resposta ou é uma subpergunta dentro de uma outra pergunta. Mas se nós formos na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga que é Deus, nós vamos entender que a visão que a doutrina espírita dá da divindade é muito diferente desta de alguma coisa apartada, distante. E quando nós formos aos capítulos logo a seguir, quando se pergunta a respeito dos espíritos, nós vamos encontrar que se Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, os espíritos são o elemento inteligente do universo, oriundos dessa mesma causa suprema, estão conectados, portanto, na sua essência, criatura e criador. Então esta, obviamente, é uma questão que ele faz, levando-se em consideração aquele período em que o Livro dos Espíritos chega, em que as pessoas tinham esse Deus como uma herança bíblica, daquele Deus que intervém, daquele Deus que atua, daquele Deus bravo, aquele Deus que pune, enquanto que Jesus já tem uma visão diferente. Mas só a doutrina espírita, com estes conceitos, é que coloca a divindade nesta real proporção em relação aos seus filhos. Esta ligação é algo que é, vamos dizer, de atmosfera. Nós estamos nele e ele está em nós. Ele sabe tudo e nós não temos como iludir, como enganar. Quando nós entendermos isto, nós teremos uma outra relação com as nossas experiências pessoais e com a própria divindade.
Cada vez que nós formos cometer algum erro, se nós nos lembrarmos que Deus sabe, nós vamos refrear o nosso impulso. Porque a gente só comete porque a gente acha que ninguém sabe. E enquanto a gente faz isso, nós estamos fingindo. Se nós não tomamos uma atitude porque alguém vai saber, esse é o primeiro passo para nós começarmos a melhorar. Ou seja, nós tivemos o impulso, mas nós nos contivemos porque as pessoas iam ver a gente fazer aquilo e ia ser feio, ia sujar o nosso filme, queimar o nosso filme, sujar a nossa barra. Não posso. Então, esse primeiro impacto já faz você evitar o problema. E daí, você repete, sobretudo quando você imagina que Deus vai saber. Então, Deus sabe como você é, Deus sabe que você está lutando, Ele vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Então, há uma ligação bastante íntima entre o conceito da divindade que a doutrina espírita nos apresenta e aquilo que Jesus apresenta igualmente, o Pai, o amigo, o companheiro. Diferentemente desse negócio aqui que o Deus, que Kardec pergunta se os espíritos veem Deus, né? São noções arcaicas ainda que estavam sendo trabalhadas para serem modificadas. Agora, eu peço a você que leia na questão 500 do Livro dos Espíritos, algo que está ligado à primeira parte da sua colocação. Vocês também procurem a questão número 500. Fala sobre o espírito protetor. Aquele mesmo amigo da Elaine 7. Leia aí, Rui. Achou? Achei. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Sim. Quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, e como chega o momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre, mas isso não ocorre sobre vossa terra. Isso. No estágio evolutivo que nós estamos, nós ainda estamos tão no primitivo, que na terra nós ainda precisamos desses espíritos que nos intuam, nos aconselhem. Mas vai chegar certamente o dia em que nós não precisaremos de espíritos protetores, porque aprendemos a nos tornar o nosso próprio protetor. E aí vamos ser protetor de alguém. Vamos ser aqueles que vão ajudar outros que ainda não chegaram onde nós estamos. Mas como nós já vimos, a Terra como planeta de prova e expiação ainda não está no nível que permita que os seus integrantes se vejam com o luxo de dispensar uma boa proteção. Certo? Ok. Nós vamos parar por aqui então hoje. Na pergunta da próxima semana é a 245 que nós voltaremos. Nós vamos aproveitar agora os minutos que dispomos para responder as perguntas que foram enviadas pelos nossos telespectadores. O Fábio Lavor, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Qual é o método mais eficaz de sentir a intuição do nosso espírito protetor, tendo em vista o nosso grau evolutivo ainda inferior? Como é que a gente faz para senti-lo? Bem, uma vez que o espírito protetor é melhor do que nós, certo? Ou não? Existe algum espírito protetor que é pior do que o protegido? Não existe. Não é? Porque eu sempre digo isso, se o espírito protetor for igual a mim, eu já dispenso o cara, porque eu sozinho já me dou muito trabalho. Não preciso de um outro igual a mim para fazer besteira. Eu já dou conta. Então, para ser meu protetor, tem que ser melhor do que eu. Isso está escrito no Livro dos Espíritos. Então, Fábio, sempre que você for fazer alguma coisa errada, você pode sentir a presença de um espírito amigo, o seu protetor, te intuindo a não fazer, te intuindo a pensar melhor, te intuindo, olha, medite, raciocine um pouco, não tome a primeira medida. Se a gente é provocado, alguém cruza a sua frente e não está nem aí com você que está no volante, você fica louco da vida. E você está guiando. Naquele momento o carro se torna uma arma na sua mão.
O que um espírito amigo, um espírito protetor diria para você? Hein, Ricardo? O que um espírito diria para você, Ricardo? Calma. Fala aí, no microfone. Calma. 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 Ele ia falar para você, isso mesmo, vai atrás do cara, fecha ele. Ele ia falar isso para você? Não. Não. Porque nessa hora, vejam só o mecanismo. Você estava guiando, você estava no seu direito. Veio alguém e de maneira arrogante, imprudente, metida, cortou a sua frente. Quando ele cortou a sua frente, ele invadiu o seu orgulho. Nem pediu licença, nem deu seta, nem abanou a mão agradecendo que você deixou o cara passar. Então aí o seu orgulho ferido quer colocar o outro no lugar dele. Não é esse o mecanismo? Falando em português claro, é esse o mecanismo. É o seu orgulho ferido que agora quer fazer o outro se colocar na posição dele. Agora, algum espírito protetor vai gostar que o seu protegido exercite o orgulho ferido e se vingue? Acha que sim ou não? Não. Senão ele é demitido por Deus na hora. Aliás, não seria nem passaria na prova de espírito protetor. Então, são estas indicações, Fábio, que nós devemos ter para saber se estamos sendo ajudados por espíritos. Agora, você diz assim, mas e se eu já não quero mais fazer o mal? Você está dando pouco trabalho para ele. Já é bom. Então, seja por ele, seja por você, não importa. O que importa é que você já não está mais querendo fazer o mal. Então, você já não tem mais esta gana de ir atrás do cara, fechar ele também, buzinar, fazer gesto obsceno, ligar na polícia, denunciar o cara, dar um tiro nele. Você já não tem mais isto. Agora, você assimilou isto por sua conta, você aprendeu com o seu espírito protetor que está te ajudando a vencer seus limites, não importa. O objetivo está sendo concretizado. Agora, lembre-se, sempre um espírito amigo vai induzir a gente a ter uma boa atitude. Falaram mal de você, contaram uma mentira. O que o espírito amigo vai dizer? Saúde. Isso também. O que ele vai dizer? Para você que se sentiu ofendido com a calúnia. Fala, Edir. O que ele vai dizer para nós? Alice, você está descansando, Alice? Vai lá. Deixa para lá, esqueça isso aí. Deixa para lá. Ou até ele vai ser mais educador ainda, Edir. Ele vai dizer assim para você: o que o cara falou é verdade? E se você responder, é verdade, aí ele vai dizer para você, então por que você está bravo? Não é? Se o que o cara falou de você é verdade, por que você está ofendido? Ele não está dizendo mentira. Agora, se a sua resposta é, não é verdade, ele está inventando, é mentira, então por que isso está te incomodando? Por que você está com raiva? Se não é verdade. Olha como os espíritos protetores têm sabedoria para nos colocar no rumo. Não é só falar esse negócio assim, não, deixa para lá, esquenta não. Qualquer amigo meio embriagado que está com você no bar vai falar isso para você também. Cara, deixa pra lá, vamos tomar umas biritas aqui, vai ficar achando ruim com o nego, vamos continuar no nosso papo. Qualquer pinguço vai dizer isso. Mas os espíritos protetores, eles vão ensinar a gente. Então vão dizer, escuta, você se ofendeu por quê? É verdade? Não é verdade. Então, deixa que a coisa fique por aí. Agora, e se é verdade? Então por que você está bravo? Aprenda a ter decência, aprenda a não dar motivo para eles falarem de você. É verdade, né? Então, eu ainda tenho que agradecer o cara que está me caluniando, porque está falando a verdade do que eu sou. Que é o que os espíritos protetores nos querem ajudar a fazer.
Ah, aquele seu parente falou um monte de bicho para você. É mesmo, que desaforento aquele cara foi. E aí, o que ele falou é verdade? Ele disse que eu sou vaidoso. E você já observou se você é vaidoso? Não, eu não sou vaidoso. Vaidoso são esses artistas de televisão que cada dia estão com uma roupa nova. E quantas roupas você tem? Você sai da sua casa combinando cor? Você leva quanto tempo para se vestir? Isso serve bastante para mulher. Quantas vezes você põe uma roupa e tira, e põe a outra e tira, e põe a outra e tira, e põe a outra e tira, porque aquela não ficou boa? Você vai ao shopping de qualquer jeito ou você se emboneca para ir passear e ver vitrine? Porque, a princípio, se você tem que comprar alguma coisa, você vai lá e compra. Essa é uma das diferenças entre homem e mulher no shopping. Não é? O homem, quando vai ao shopping, geralmente, ele sabe o que ele quer, ele vai lá, ele para o carro, ele vai na loja, ele compra o que ele precisa, pega o carro e vai embora. A mulher, ela sabe o que ela quer, mas ela tem todo o shopping para passear e olhar. E aí ela passa as 3 horas no shopping e resolve ir embora sem comprar aquilo que ela tinha ido lá para ver e comprar. Essas são diferenças de estrutura, não é? De comportamento entre masculino e feminino. Nós não estamos aqui nem dizendo que um é certo nem que o outro é errado. Mas se nós observarmos o que os outros estão falando de nós, podem estar falando por maldade, para nos denegrir, mas é verdade? Então, se é verdade, se corrija, para que ninguém fale mais de você com razão. Mas se não é verdade, que as suas atitudes demonstrem que não é verdade. Deixe que falem. Como disse Emmanuel para Chico, responda a todas as críticas trabalhando mais. Responda a todos aqueles que dizem que você tem uma fábrica de sapato, que você é milionário, que você engana, que você compra, você ganha dinheiro e fica escondido debaixo do seu colchão. Responda a todos esses com mais trabalho, com mais doação de si mesmo. Essa é a sua resposta. Os fatos vão calar e vão mostrar as verdades. Simples assim. Não perca o seu tempo querendo tomar satisfações. Espíritos que nos ajudam a entender o mecanismo do universo, Fábio Lavor, estarão nos intuindo neste caminho. A gente sabe disso. Quem guarda rancor de alguém na família, na amizade, tem que lutar toda vez que pensa naquela situação para não ir pedir desculpa. Tem que lutar. Tem que arrumar uma justificativa e dizer, não, eu não vou pedir desculpa. Porque toda vez que você pensa naquilo, a ideia vem, pede desculpa. Já não está na hora de acabar com essa briga? E aí a gente responde mentalmente, não, mas foi ele que começou, a culpa é dele, ele que é o mau caráter, não sou eu. Você está lutando contra alguma coisa que é natural na ordem do universo, que é você não cultivar o mal, não se envenenar com ele. E isso quem nos dá, se nós nos opomos, é porque nós ainda não somos assim. Mas alguém está querendo que a gente seja. Esse é o nosso amigo, tá bom, Fábio? Obrigado pela sua pergunta. A Rose do Rio de Janeiro. Às vezes nossos filhos não nos escutam. E devido a... Às vezes, né? Só, que bom. E devido à nossa preocupação, oramos para o anjo da guarda, para que os protejam e os façam ouvir. A nossa oração auxilia na condução dos nossos filhos? Claro que auxilia. A nossa prece é um fator bastante importante na superação de muitos problemas. Nós seremos muito ajudados por nós mesmos, até na resistência às tentações, se orarmos. E obviamente, se pedirmos para outros. Mas não se esqueça de uma coisa, Rose. Nossos filhos estão em crescimento. E às vezes eles precisam padecer para que eles aprendam. Não adianta, se a reza de pai e mãe salvasse o filho,
não haveria sofrimento na terra, não é mesmo? Não haveria. Porque não existe ninguém que reze mais em favor de sua prole do que pai e mãe. Para que ele não sofra, para que ele tenha um bom emprego, para que ele não seja desempregado, para que ele não caia o dente, para que ele não tenha espinha no nariz, para que, e o pai e a mãe sofrem quando o filho está com febre, meu Deus, meu filho está com febre, e pede que o Criador proteja. Sim, a oração é sempre muito bem-vinda, demonstra carinho, demonstra preocupação, mas lembremos-nos de que às vezes o filho precisa passar por aquilo. E quem sabe, a nossa oração não seja: Senhor, faz ele quebrar logo a cara, por favor, dá umas férias para o anjo da guarda dele. É o que acontece. Se nós vamos lá na pergunta 491, 92, nós vamos ver que às vezes, quando o encarnado não escuta, acontece de o encarnado começar a se danar sozinho, por ele mesmo. Então, nós vamos ver em algumas dessas perguntas que o mundo espiritual pode, muitas vezes, determinar que aquele espírito protetor fique de férias. A 495? Isso. Se você ler toda a pergunta 495, você vai entender mais ou menos como é essa doutrina dos anjos da guarda. E quando você estuda essa temática, você vai ver que às vezes o anjo da guarda precisa realmente ser afastado. Quem nos conta isso é Humberto de Campos, em um dos contos, em que o espírito protetor ajudava, e a protegida só reclamava. Aí, de tanto se desgastar, um dia o superior a ele disse: olha, vem cá que você vai ficar 15 dias aqui em casa, aqui no plano espiritual, deixa eles lá se baterem um pouco. Em 15 dias um caiu, quebrou o pé, o outro foi atropelado, a outra foi para o hospital, e a mulher estava: pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda. Aí voltou a rezar. Só com 15 dias de ausência da proteção, a tragédia se instaurou, porque os encarnados não se protegem a si mesmos. Nós gostamos de fazer certas coisas e quando não temos aquela vozinha que diz: olha, cuidado, vai devagar, para que correr assim? E aí a gente refreia, aí não tem um espírito protetor. Quem é que está com a gente? O Ayrton Senna do umbral. Isso mesmo, mais gasosa, bota aí, chumbo nesse pé, vamos lá, emoção, adrenalina pura. E você então, intuído para a entidade que gosta dessas experiências, dessas emoções fortes, aí você é um candidato a beijar o poste e quebrar a cara e parar no hospital. Não porque ele fez isso, mas porque você ouviu e você gostou. Então estas são coisas que às vezes é bom pai e mãe aprender. Senhor, olha, já falei para o meu filho para ele não fazer isso, mas ele é cabeça dura, ele já é maior de idade, ele já não escuta a gente, ele acha que a gente é quadrado, é redondo, triangular, ou seja, por nós, o que nós podíamos fazer, fizemos. Faz ele se danar logo, por favor, porque quanto mais depressa ele se danar, menos será a dor que ele vai passar. Porque se demorar muito, ele se achar muito, então o tombo vai ser maior. Ele está começando a subir agora um degrau. Se ele cair e quebrar o dedinho, já vai ser um alerta. O André de Jaboticabal, ele quer saber: como identificar o que é conselho de amigos protetores e intuições positivas, verdadeiras, daquelas que são fruto de nossa imaginação ou nosso senso, criado por nossas suposições, às vezes travadas por falta de conhecimento? Bem, essa é uma pergunta legal também, mas que tem a ver com o nosso próprio autoconhecimento. Nós precisamos desenvolver esta capacidade de mergulhar no que somos. Quando você tem uma ideia prévia
Como é que você pode estar aberto a uma intuição que venha a contrariá-la ou a confirmá-la? Se contraria, você pode pensar, mas e se isso for um espírito obsessor, um espírito mau, que quer que eu me dane? E se confirma para você, você vai dizer, mas e se isso for da minha cabeça, porque eu quero isso? Não é? Essa é uma questão. Quando nós nos conhecemos, nós aprendemos a fazer uma coisa, com honestidade. Isolar o que nós queremos daquilo que é o melhor. Isolar. Eu quero isto. Eu gostaria muito. Mas isto pode não ser bom para mim, então eu vou estar aberto a qualquer intuição que eu receba. Agora, existe uma orientação do mundo espiritual para aqueles que querem ter mais convicção, que é a seguinte: você pode usar, às vezes, de um recurso muito fácil. Faça uma prece e pegue um livro, um Evangelho ou um Novo Testamento, e peça que Deus te responda, ou que os espíritos amigos te intuam com uma resposta que te aclare a mente e aquilo que você tem que fazer, naquilo que você vai ler. Essa é uma das formas. Então você faz a oração, pede o amparo, pede a ajuda, pega um livro de mensagens qualquer. Não precisa ser a Bíblia, nem o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro de mensagens, um livro de provérbios, um minuto para a sabedoria, um minuto, né, que muita gente leva na bolsa, minutos de sabedoria. E depois da oração que você pede ao Espírito amigo, pede a bondade divina que te oriente, você abre aquilo e lê. Então, isto é um recurso que você dá aos espíritos amigos quando você está em dúvida. Quando você não conseguiu reunir em você uma convicção de qual é o melhor caminho. E aí você medita naquilo. Outras vezes você pode pedir que o seu amigo espiritual te ajude durante o seu sono, o seu repouso, a que você possa ser esclarecido e possa então, quando despertar, ter uma convicção do que deve e do que não deve fazer. Isso é muito interessante, porque você, quando acorda, em alguns casos, você acorda com a certeza. Outras vezes, o que você faz? Depende da situação, depende do tempo que você tem para discernir. Você pode pedir, eu senti tal coisa. Aí você fala assim, ô seu espírito, se esse negócio tiver que ser mesmo, o senhor faz eu sentir de novo. E passa um tempo, daqui a pouco você sente de novo aquela coisa. Ah, muito obrigado, seu espírito. Mas olha, se esse negócio está certo mesmo, faz eu sentir de novo. Isso é uma prudência contra a sua própria inclinação em fazer aquilo, porque você quer que aquilo dê certo. Então, se há um espírito amigo ao qual você está ligado e você está pedindo que ele te ajude, como ele não vai te ajudar? Agora, nós precisamos estar neutros para receber ajuda e acatar a ajuda, porque às vezes o problema não é que o espírito nos dê uma informação, é que a gente não quer aquela que ele está dando, porque ela não nos satisfaz, ela não é interessante. Então aí a gente descarta, não, essa não valeu, vamos de novo, tá? Agora, se você vai procurar no Livro dos Espíritos, a pergunta 460, ela diz: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? E logo depois, na 461, Kardec pergunta: como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? 460 e 461, para você, André de Jaboticabal, pesquisar e com seus conhecimentos, você mesmo avaliar essas questões, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Temos a Clotilde de Florianópolis. E a última de hoje, Ana Paula? Ah, tá. Então vai ser a última de hoje, ok? A Clotilde de Florianópolis quer saber: será que os nossos guias e protetores julgam os nossos comportamentos? Eles avaliam se agimos com moral elevada ou inferior?
Veja só, Clotilde, eles são guias, eles são protetores. Como eles são melhores, eles sabem que os protegidos são, né, farinha da pior espécie. Se eles fossem julgar a gente, eles seriam juízes. Eles não seriam ajudantes, não seriam construtores. Então os espíritos protetores, eles sabem desde o começo que nós vamos dar trabalho, que nós vamos fazer burrada, que vamos fazer coisas que não são boas. Eles conhecem a tarefa deles antes de aceitarem. E depois que aceitam, ficam vinculados a ela até que a gente desencarne. E às vezes nos ajudam inclusive depois do desencarne. Eles não estão, portanto, para nos julgar. Se você vai na pergunta que nós estamos aqui trabalhando, na pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre os espíritos protetores, qual é a missão do espírito protetor, que é a 491? A de um pai sobre seus filhos. Você julga seus filhos, Clotilde? Se eles cometem coisas feias, se eles fazem coisas erradas, você os condena? Será? Como mãe? Ou você guia o seu protegido, você o ajuda com seus conselhos, você consola as aflições em que eles estão inseridos e você sustenta sua coragem nas provas da vida. Eu sei que é isso que você faz, porque eu te conheço pessoalmente daqui na nossa casa. Então é a mesma coisa. Pai nenhum pisa na garganta do filho que está caído, por culpa dele, para acusá-lo. Pode inclusive dizer: meu filho, por que você foi fazer isso? Eu já te falei tantas vezes que não era bom para você, mas vamos deixar isso para lá, vamos levantar, vamos seguir adiante. Então, é assim que funciona, tá? Nossos guias e protetores nos ajudam, porque eles sabem que nós vamos errar. Isto já está no contrato, antes deles assinarem. Eles já, quando assinaram, já foram informados previamente de quem é que eles estão tentando recuperar, tá bom? Vamos fechar os olhos, abrir nosso coração para a prece final. Obrigado, Senhor, pelas dádivas da vida, pela bondade que o Teu amor oferece, a fim de que todos nós possamos compreender o caminho reto, aquele que é o que nos conduz mais depressa e mais seguramente ao destino, que não é nem ficarmos bonitos para sempre, nem ricos para sempre dos bens da matéria, mas é o de vencermos-nos nas lutas, nos desafios morais, emocionais, construindo em nosso coração, em nosso sentimento, em nosso pensamento, um equilíbrio que não dependa do espelho, não dependa da marca, do veículo, nem de sua segurança sobre o nosso domínio. Obrigado por nos ensinar as leis que dirigem os espíritos, fazendo com que nós consigamos, ao compreendê-las, reconstruir nossos planos, renovar objetivos, reforçar ideais, aqueles que são o alicerce da construção de cada um. Que os espíritos amigos aqui presentes e presentes junto a cada um dos que nos assiste nesse instante, em seu lar, em todas as partes do Brasil e do mundo, que eles possam se fazer sentir no envolvimento fraterno, no carinho sincero, nas dádivas que as energias novas oferecem, reequilibrando o abatimento, o medo ou o desequilíbrio. Que em todas as partes, Senhor, a nossa oração unida possa
representar a tua vontade junto à humanidade inteira, a vontade do bem, para que todos não percam o seu tempo com coisas pequenas e inúteis, mas ao contrário, aproveitemo-lo no trabalho, sendo úteis e espalhando as boas coisas que já podemos entender como remédio para os outros e para nós também. O remédio do bem, que é a oração que deixamos em silêncio aos teus pés, possa nos envolver. Pai nosso.